tal. Além dessa situação, essa situação não é uma só. Essa proposta aqui é para Santa Catarina, mas diz respeito ao Brasil, e nós vemos a destruição ambiental na Amazônia, no Pantanal, em diferentes biomas. Li hoje uma matéria que os ambientalistas demonstram preocupação com o próximo leilão de petróleo, marcado para a semana que vem, porque a área é muito próxima a Fernando de Noronha, que é uma zona de proteção ambiental importante para o Brasil, e os blocos que vão ao leilão, além das perdas econômicas que o Brasil tem tido com esses leilões, ficam próximas à reserva biológica Atol das Rocas, reconhecido patrimônio natural mundial pela Unesco. Então, é um absurdo que tudo seja destruído. O Brasil está sendo ambientalmente destruído por uma lógica predatória que compromete o futuro da humanidade. Muito obrigada. Obrigada. Passemos, então, à votação. Os senhores deputados e senhoras deputadas, está rejeitado. Destaque número 2, não? Um já foi, a gente já leu um. Destaque número 1 do PT. Destaque para a votação em separado da emenda 2 do relator para suprimir o artigo 4º do projeto de lei 4198 de 2012, para encaminhar favoravelmente ao destaque. A favor da emenda. Com a palavra o deputado Darcy de Matos. Para encaminhar contrária à emenda, passa a palavra a deputada Maria do Rosário. Muito obrigada, senhora presidenta. Eu gostaria de ter uma resposta do senhor relator, por quem tenho extremo respeito, mas que não respondeu até agora por que ele fez uma emenda ao projeto original, retirando o plano de manejo da Reserva Biológica Marinha do Arvoredo, que foi instituído pela portaria do IBAMA número 81 de 2004, e que ficaria em vigência até a publicação do plano de manejo do parque. Ou seja, entre o plano de manejo da reserva e o plano de manejo, quando o parque vier a ser instituído por decisão deste projeto de lei, não haverá plano de manejo? O que significa isso? Qual é a proteção ambiental que está se assegurando? Que medidas serão tomadas? Quem assumirá a responsabilidade? Existe um desmonte de estruturas públicas de fiscalização ambiental. Agora mesmo com a PEC 32, há todo um ataque ao serviço público também, onde entra a dimensão ambiental. E, no entanto, o relator tirou, ficou um vácuo, um vazio. Vossas Excelências, que estão tão zelosos do interesse do seu Estado, estão deixando uma área de preservação ambiental sem planejamento público, sem transparência. É por isso que nós discordamos. Votamos contra a matéria, mas não nos furtamos de apresentar destaque, dando a oportunidade aos colegas, inclusive, de poderem melhorar a matéria. Mas virou um fundamentalismo aqui contra o interesse ambiental. É um fundamentalismo para aprovar de qualquer jeito, mesmo que tenha vácuo no plano de manejo, mesmo que não tenha área de contingência. Então, eu realmente não entendo. O deputado Gilson disse que não entendia antes uma posição minha. Eu vou dizer que eu não entendo a posição dele. Porque novo não tem nada nisso. É a velha forma de depredar, destruir e não preservar os recursos naturais do país. Fico impressionada com esta colisão voltada a destruir um instrumento público, que é o plano de manejo. Qualquer município que vai fazer um parque tem um plano de manejo, o plano diretor exige. Agora, a União vai transformar de uma área de preservação ambiental plena para parque sem plano de manejo? É um absurdo isso aqui. É uma situação absurda. O relator realmente não respondeu, fica o meu protesto absoluto, me parecendo que Vossa Excelência estão muito felizes com a destruição ambiental que o Brasil vive. Ação de bancada, indago se posso colocar sim para todos, exceto para o PT e o PSOL
guardada o direito à orientação, deputado. Sim para todos. Sim para os demais. Como orienta o PT? Deputado. Bom, o PT, senhora presidenta, já defendeu sua posição, defende o destaque. O que o relator fez foi emenda supressiva, então foi emenda, mas essas emendas, eu posso estar enganada nisso, o doutor Silvio me ajude, mas se foi uma emenda supressiva, o senhor não fez, deputado Darcy, duas emendas supressivas quaisquer. O senhor fez duas emendas supressivas em artigos que tratavam desses dois aspectos, plano de manejo e reservas de contingência. Ou seja, não são ingênuos. Elas são aquilo que aquele ministro falou aquela vez, passar boiada. É desrespeitar totalmente a legislação ambiental e é falta de transparência. Por isso, eu até, ao apresentar o destaque, disse que nós estávamos dando a oportunidade de corrigir esse aspecto, porque ir com tanta sede ao pote pode significar ação de inconstitucionalidade e essa matéria vai ficar trancada no judiciário. Por isso que eu lhe digo que seria melhor terem aceito o projeto original do deputado Penny e do deputado Espiridião Armin. Bem, senhora presidenta, nós analisamos, como disse aqui, a proposta apresentada, fizemos uma proposição ao deputado relator, que foi acatada, e por isso o PT se posiciona favoravelmente. Eu me inscrevi para debater esse tema à luz da situação prisional geral do país. Eu acho que, até mesmo porque amanhã Vossa Excelência marcou uma agenda acerca da legislação penal brasileira, nós devemos estar muito atentos e atentas às questões do sistema prisional brasileiro e perceber como estão articuladas e são dependentes umas das outras as decisões que nós tomamos para produzir uma sociedade que tenha condições de viver valores de harmonia, proteção, de paz e de segurança pública, que é um valor fundamental para a garantia de direitos fundamentais. Neste sentido, senhora presidenta, a ideia aqui proposta, a construção dessa ideia, vem para colaborar no enfrentamento ao crime. Mas, sem sombra de dúvida, o que é mais importante que o sistema prisional deve nos oferecer para o combate ao crime é que o aprisionamento, simplesmente aprisionamento, não assegura a diminuição dos índices de criminalidade. Fosse assim, o Brasil já estaria em uma condição muito melhor. Somos o terceiro país do mundo em população prisional, mas somos um país que não tem conquistado diminuir índices de violência. Violência interpessoal, violência de gênero, violência contra as mulheres, mantemos os altos índices de feminicídio. Foi necessário, inclusive, constituir-se uma forma específica de definição dos crimes contra as mulheres por razão de serem mulheres, por razões de gênero, quando instituímos a nomenclatura feminicídio e os agravantes que ele acarreta, como, por exemplo, o assassinato por essa razão na frente dos filhos, no período posterior ao parto, na gravidez ou na frente dos próprios genitores. Identificamos a importância de medidas preventivas nesse quadro, por exemplo, com a Lei Maria da Penha. No que diz respeito às violências de gênero, reconhecemos a existência da violência no ambiente doméstico, familiar, mas não logramos diminuir a violência neste ambiente. Também, a própria legislação sobre crimes hediondos, em que pese a nomenclatura representar bem o que significam crimes hediondos, e nos posicionarmos certamente contra toda forma vil, perversa, contra todo crime, contra a pessoa, mas não diminuímos a existência desses tipos, não salvamos vidas, por definir como hediondos ou não um crime.
Então, onde o sistema prisional acaba contribuindo até mesmo para o avanço dos grupos criminosos. Quando não separamos, senhores e senhoras, aqueles que são aprisionados por responsabilidade do Estado em fazê-lo, mas que não participam de quadrilhas, de milícias, de grupos organizados, quando eles adentram o sistema prisional de forma isolada, dentro do sistema prisional, eles são imediatamente cooptados pela ação organizada do crime, passando a atuar de forma organizada contra a sociedade. Os presídios, portanto, se transformam cada vez mais no Brasil em lugares de recrutamento e cooptação, onde a sobrevivência interna no presídio demanda a articulação a grupos criminosos e, portanto, uma corrupção sem limite, com presídios sob comando das galerias, dos presos, algo que jamais deveria acontecer para combatermos a criminalidade. Então, o trabalho que está aqui sendo proposto, deputado Kim, é um trabalho importante para utilizarmos dentro da lei, dentro da Constituição, assegurado o direito ao advogado e o direito de defesa, mas de termos as informações necessárias ao enfrentamento dos grupos criminosos e nos adiantarmos, como Estado e como sociedade, ao crime para salvarmos vidas. No entanto, o modelo instituído no Brasil não é igualmente efetivo na execução da pena. O Estado brasileiro está completamente ao arrepio da lei. O Estado não cumpre a lei de execuções penais. O cumprimento simples da lei de execuções penais asseguraria que tivéssemos, pelo menos, dificuldade para as quadrilhas que atuam dentro dos presídios de conseguirem fazer a cooptação e a organização, impedindo que exista recuperação daqueles apenados que não cometeram crime contra a vida, que cometeram crimes os mais variados, mas que poderiam ser recuperados a partir do aprisionamento, a partir de um processo interno, o que não acontece na atividade prisional brasileira, dada a situação em que se encontra.